Energia Sindical, o podcast de notícias do Sindipetro Paraná e Santa Catarina. Olá, eu sou o Davi Macedo. E eu sou a Jussi Lopes. E esse é o Energia Sindical, o boletim semanal com as principais informações do setor petróleo e da categoria petroleira. Confira agora as principais notícias da semana. Marco na aliança entre trabalhadores do campo e cidade. Plenafupy volta ao assentamento contestado do MST. Em reunião com a Petrobras, FUP exige suspensão das cobranças referentes ao APT e devolução dos descontos efetuados. Saiba como foi a primeira reunião da Comissão Quadripartite para a solução dos equacionamentos da Petros. Reajustes salariais. 88% das categorias com database em junho alcançaram ganhos reais. Transpetro lança licitação para adquirir navios próprios. Após 15 anos, o assentamento contestado do MST na cidade da Lapa volta a receber uma edição da Plenária Nacional da FUP. O evento vai reunir petroleiros e petroleiras de todo o país entre os dias 27 e 30 de agosto para debater e deliberar sobre as estratégias da categoria para as campanhas reivindicatórias do setor de óleo e gás e também para fortalecer a luta pela reconstrução do sistema Petrobras e resgatar a soberania nacional. O presidente do Sindipetro Paraná e Santa Catarina, Alexandro Guilherme Jorge, comenta sobre o evento. É muito representativo para nós que retorne ao Paraná um Plenafupy, ainda mais num ano em que vem as notícias da retomada da Fafem Paraná, reabertura da fábrica, com a recontratação dos trabalhadores. Ainda mais significativo por ser o ano em que a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras completa 30 anos. Também importantíssimo a volta para Lapa. Foi lá que foi feita a primeira Plenafupy e foi lá que mudou a dinâmica das reuniões, dos congressos plenários da FUP, dos hotéis, né? E fomos ali para espaços de movimentos sociais, de outros sindicatos, federações, confederações, e que esses recursos que seriam gastos são destinados para melhoria dessa infraestrutura e é aproveitado aí por longos períodos, como é o caso específico, então, da Escola Latino-Americana de Agroecologia, onde a gente está retornando. Tivemos lá investimentos em 2009 e agora a gente vem melhorando ainda um pouco mais essa infraestrutura, fazendo a troca de utensílios aí que tiveram o desgaste no tempo. Então a expectativa gigantesca para que a gente tenha uma grande plenária, mas que ela seja talvez a das mais festivas aí da nossa história. Dirigentes da FUP e dos sindicatos filiados reuniram-se na última quinta-feira com a Gerência de Recursos Humanos da Petrobras para tratar dos descontos que estão sendo impostos compulsoriamente aos trabalhadores que receberam o adicional provisório de transferência, APT. O encontro foi solicitado pelas entidades, que enfatizaram ser inadmissível as cobranças impostas aos empregados que, após terem sido transferidos contra sua vontade no governo passado, novamente estão sendo penalizados por medidas tomadas pela atual gestão. O diretor da FUP do Sindipetro, João Felchac, participou da reunião e relata como foi. Na semana passada foi realizada uma reunião com a Petrobras exigindo a suspensão das cobranças referentes ao APT. Diz ela que fez um longo processo de orientações, pedindo informações para avaliar se de fato a pessoa cumpria o seu deslocamento exigido na época, onde teve o recurso do ATP. Mas ficou muito expansiva a questão e muitos hoje têm o seu desconto desse valor. Então a FUP, através dos seus sindicatos e representantes, agendou a reunião e fez essa reivindicação para a suspensão dos descontos até que se tenha um novo posicionamento relativo a essa questão. A gente está confiante que a empresa vai atender a nossa demanda, vai fazer
essa suspensão, para que a gente possa, em conjunto com os trabalhadores e trabalhadoras que tiveram transferências obrigatórias, compulsivas lá no passado, de postos de trabalho, porque suas unidades estavam fechando, e a gente consiga reverter esse processo. A FUP, a FNP, a ANBEP, a CONTIMAF e a FENASP, que integram o Fórum em Defesa dos Participantes e Assistidos da Petros, participaram no dia 17 de julho da primeira reunião da Comissão Quadripartite formada por representantes das entidades, da SEST, da Previc e da Petrobras para construir uma proposta de solução dos déficits dos planos PPSPR e PPSPNR. A comissão foi conquistada durante a vigília de 15 dias que reuniu aposentados e pensionistas de todo o Brasil em frente ao EIDCEM, no Rio de Janeiro, entre os dias 20 de junho e 4 de julho. Em nota, o Fórum das Entidades afirmou que o objetivo é chegar numa proposta de consenso que possa ser implementada apesar de todas as dificuldades e limitações impostas pela legislação e todo um quadro de barreiras e desafios que a comissão vai enfrentar para chegar a uma solução que atenda aos participantes e assistidos e que seja aprovada principalmente pelo Tribunal de Contas da União. A nota destaca ainda sobre a importância da categoria estar mobilizada e atenta aos informes nos canais de comunicação das entidades e finaliza ressaltando que a luta no acampamento pelo fim dos PEDs foi primordial na conquista dessa comissão, que luta agora por uma solução definitiva aos equacionamentos da Petros. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, publicou na terça-feira o estudo De Olho nas Negociações, que apresenta um panorama dos reajustes salariais em negociações coletivas. Entre as categorias com database em junho, 87,8% conquistaram ganhos reais nos salários, na comparação com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE. Outras 8,8% conquistaram reajustes em percentual igual à inflação e 3,3% tiveram reajustes abaixo do NPC. O economista do DIESE, Rafael Durlo, explica o estudo. O boletim de olho na negociação que a gente produz, ele demonstra que os resultados nesse primeiro semestre, em termos de negociações coletivas, eles foram bastante positivos. Em junho, especificamente, a gente teve que 87,8% das negociações, seja de acordo coletivo ou convenção coletiva, elas tiveram reajuste acima da inflação, ou seja, os trabalhadores e as categorias que negociaram nesse período e que tiveram esse ganho acima da inflação, eles tiveram um ganho real. 8,8% tiveram exatamente a inflação e 3,3% abaixo, ou seja, tiveram perda real. Então, são números bastante positivos e se a gente analisa o semestre, ele fica bastante próximo a esses números. Então, acima da inflação foi 86,1%, igual à inflação foi 10,7% e abaixo da inflação foi 3,2%. Então, veja, são números muito positivos para as categorias que tiveram database entre janeiro e junho, exatamente porque 8 a cada 10 ou quase 9 a cada 10 tiveram reajuste acima da inflação e tiveram ganho real por consequência disso, com um reajuste médio ali, ou ganho real de 1,67%. Esses são números bastante positivos, se a gente levar em consideração também que é a 7ª database seguida em que as negociações com ganho real ultrapassam 80%, então esses são números bastante positivos, que demonstram esse ambiente de melhora na situação econômica, queda na taxa de desemprego e o controle inflacionário. O economista também traz suas perspectivas das negociações salariais para o segundo semestre de 2024. A gente pode olhar isso por 2 prismas, O primeiro dele, você olha para os indicadores. Quais os indicadores, de maneira geral, tendem a influenciar as negociações coletivas, seja por acordo coletivo ou por convenção coletiva? Basicamente, é o nível de atividade econômica, o crescimento do PIB, o nível de inflação. Quanto menor a inflação, mais fácil das categorias elas terem ganho real, e a taxa de desemprego. Quanto menor a taxa de desemprego, isso quer dizer que em termos de poder de barganha, os trabalhadores eles têm um ganho, eles conseguem ter essa discussão na mesa com
com o patronal, né, e de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, robusta, e para o próprio trabalhador de maneira própria, ele tem uma condição melhor, né, a taxa de desemprego está baixa, bom, se não tiver bom aqui, eu posso migrar para um outro trabalho. Esse é um prisma, porque se a gente olhar pelo prisma de negociações em si, a gente vai ver uma certa instabilidade nos últimos anos, né, em termos de segundo semestre. Por exemplo, 2020, o segundo semestre, ele foi um semestre pior em termos de negociação do que o primeiro semestre. Muito por conta da Covid, certamente, mas ele foi um semestre pior em termos de negociações coletivas. Já em 2021 foi o contrário, né? À medida que a Covid foi passando, que as pessoas foram se vacinando e teve a retomada da atividade econômica, as pessoas voltaram a trabalhar e as negociações do segundo semestre, tiveram um resultado melhor do que no primeiro semestre. 2022 também seguiu essa tendência em que o segundo semestre ele tinha uma melhora em termos de números em relação ao primeiro semestre, mas no ano passado o que a gente observou foi o contrário, né? A partir de julho, o que a gente observou foi um crescimento no percentual das negociações que tiveram um reajuste abaixo da inflação, né? Só que, a título de exemplo, em agosto a gente teve 6,4% das negociações com perdas reais, né, abaixo da inflação, em setembro 7,7%, em outubro 13,4%. Então foram 3 meses seguidos que a gente teve essa piora, depois deu recuo, né, em novembro foi só 5,1% e em dezembro 0,6%. Né? Então a gente teve esse aumento, mas depois teve um recuo. Mas isso não quer dizer que as negociações acima da inflação, elas tiveram um recuo tão grande assim, né? Elas ficaram em torno de 70%, acima de 70%, na verdade, se a gente pegar a média desse período. Então, depende muito desse contexto conjuntural, né, desse primeiro prisma que eu disse, esse contexto conjuntural, se a gente continuar observando que o crescimento econômico ele tende a acontecer, como é o que a gente tem observado, se a inflação ela se permanecer no controle, né, ou dentro da meta, historicamente a gente sabe que no segundo semestre é um período que tem um recuo da inflação, né, até maio mais ou menos a gente tem uma leve aceleração, depois a gente tem um recuo, e na questão das negociações o que a gente observou é isso. Nesses últimos anos tem sido um pouco dispar nesse sentido de que a gente não consegue determinar um comportamento específico, mas a depender muito dos outros indicadores, eles estão positivos, é muito possível que ocorra uma melhora nesse segundo semestre, ou no mínimo, uma manutenção desses ótimos patamares que a gente observou no primeiro semestre. A Transpetro anunciou o lançamento do edital para a contratação de 4 novos navios petroleiros próprios. As embarcações poderão ser construídas por estaleiros estrangeiros ou brasileiros, mas as empresas nacionais e aqueles que investirem em conteúdo nacional terão vantagens na competição. O presidente do Sindipetro, Alexandro Guilherme Jorge, analisa a importância dessa ação da Transpetro para o desenvolvimento nacional. Tanto Petrobras quanto Transpetro e as demais subsidiárias têm um potencial gigantesco de investimento, geração de empregos de qualidade e com renda. Então, a retomada da indústria naval é algo que está desde das eleições de 22 e começa a se tornar realidade aí com esse primeiro processo licitatório. É importantíssimo, a nossa indústria naval tem total capacidade, parte da nossa engenharia está ociosa e aguardando por essa retomada de investimentos. Então, expectativa grande, retomada dessa mola propulsora que sempre foi a Petrobras para o Brasil, a Transpetro, a TBG, agora a ANSA. Então, essa retomada e é um ganha-ganha, né? A empresa investe, a renda, a qualidade de vida dos trabalhadores melhora, vai aumentar aí, né, o seu mercado consumidor. É uma roda, né, de evolução aí da economia e puxando o desenvolvimento nacional, principalmente da nossa indústria. Você ouviu o Energia Sindical, o podcast de notícias do Sindipetro Paraná e Santa Catarina, que vai ao ar toda semana pelas principais plataformas de streaming. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!